Hoje a doula vai falar mais do que eu. É. Eu vou ficar Nós aqui. vamos A doula apresentar. É novidade pra nós. Isso. Vamos apresentar a nossa nova integrante. Ai, gente, essa barriga. Ninguém tá vendo. Ah, mas vai ver? Gente, eu tô me achando. Eu tenho que tô me achando ficar- tão pequena. Tem como subir essa cadeira aqui? Você quer ficar na frente? E eu fico aí no Deus me fundo? livre. Não? Oxi. Pra Tainá aí é melhor, que ela tá mais baixinha, né? A cadeira. Uhum. Então troca. Troca a cadeira, ué. Se for o caso. Moço, você vai ficar. Tá bom. Eu fico aqui, tá na frente. Aí, ó, como Ai, ela- que cadeira boa! Ah, pronto. Não vou ficar tão gordinha. Pronto. É só ajeitar o microfone. Não tá pegando som mais. O meu? Um dela. O seu tá melhor, assim. Dá pra não desligar. Pega no redondinho. Ele não tá ficando, né? Aqui, ó. Alô, alô. Nossa, tu vai ficar do lado da amamentação mesmo, do trem, da cara. Bora lá, então. Podemos? Você trocou o copo ou você está Troquei. tá trocando salivas? Ah, mas fica tranquila. Tem muito tempo que eu não tô fazendo nadinha. Tô até triste. Mas vou encontrar com uma hoje já já. É, menina. Ixi, tamo aí. E aí? Ai, terminou. Terminou, É a terminou. vida. Uhum. Acabou. E É a esse vida. ai é de quem? Ah, é de Adriana. E no caso sou eu, né? Eu não sei se a Lili lembra quando ela me chamou Ela falou quando a gente de chegou travesti, né? É assim. Foi Você vê legal. a humilhação que a gente passa pra gravar aqui. um Já podcast. pensou, hein? Se fosse um traveco? Ah, eu acho que a vida com rolo ia ser mais fácil. Já tá gravando, gente? Não. Já? Meu Deus! A gente tá só flutuando aqui, né? Vamos lá. Acabou de botar aqui. se quiser. Funciona a vida da amiga. Vamos lá, então. Obrigada, a Vamos. gente tava muito à vontade, viu? Era só um test drive. A gente tava só testando Vamos mesmo. começar, então. E aí A Tainá começa em nome de Jesus. Amém. Ai, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo podcast da Amamentação Simples. E hoje a gente tem uma nova integrante, a Natália. Natália é uma doula maravilhosa que está compondo agora o Exército da Amamentação. E a gente vai fazer algumas perguntinhas para ela. Mas antes disso, eu só quero lembrá-las que nós estamos no mês de agosto, que é agosto dourado, e vai ter várias lives no nosso canal. E também lá no nosso ID não, perfil, né? Perfil do Instagram. Eu esqueço esses nomes, mas enfim. E aí, a doula, nossa querida Natália, vai falar pra gente algumas coisas sobre parto, sobre essa iniciação, né? Como que a gente começa a aprender alguma coisa sobre partos, como que a gente se prepara para esse momento. E aí temos aqui também na mesa Lili, nossa querida psicóloga. Temos aqui Renatinha também, Renata Paixão, nossa sexóloga. E eu, né, a consultora amada de vocês, a fada madrinha de vocês da amamentação. Certo? Então, todas apresentadas. Vamos a Nath. Nath, pode começar falando aí pra gente dos tipos de parto. E o que você mais recomenda, o que você oferece, né, no seu trabalho. Bom, os tipos de parto, eles são bem relativos. E para uma mulher poder escolher a melhor via de parto, tem todo um trâmite, né, a Tem. ser avaliado. Como, por exemplo, a cesariana, pela OMS, ela é recomendada quando se há uma necessidade. Aham. Não por livre e espontânea vontade. É claro que se a mulher quiser ter um parto cesáreo, ela tem total direito. Sim. Mas em prol mesmo da saúde, né, da recuperação daquela mulher, de como que vai ficar aquele bebê após o nascimento, é claro que o parto normal, ele é totalmente recomendado. Inclusive, nós, mulheres, fomos feitas para parir. Então, existem os tipos de parto que são cesárea, parto normal.
Tem uma galera falando aí do parto humanizado, mas acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre a diferença do parto normal, parto natural, parto humanizado, enfim, sobre todas essas vias que a mulher tem para poder parir e receber o seu bebê ao mundo. Como doula, eu tenho um vasto palavreado para estar utilizando com relação às vias de parto. E digo para vocês que o que mais as mulheres sentem medo é do parto normal. E é um tabu muito grande falar sobre isso. E a gente vai desmistificar tudo sobre o parto normal, o parto natural, enfim. E mostrar para essas mulheres o quanto é importante elas acreditarem nelas mesmas, elas buscarem conhecimento, buscarem entender do assunto e se prepararem fisicamente, psicologicamente, para receber o bebê da melhor forma possível, que na minha opinião é o parto normal. Então, eu acho que é a melhor coisa mesmo, é o conhecimento, não tem outra. A gente sempre fala sobre isso, né? Eu, quando não tinha conhecimento sobre a amamentação, eu era uma mãe. E com o conhecimento, eu fui outra mãe, né? Então, isso é essencial mesmo. Conhecer, buscar conhecimento. E existem muitos mitos também, né? Nessa parte de partos. Quem teve uma cesárea não pode ter um normal. Quem teve gêmeos não consegue ter gêmeos por vias naturais. Então, a gente tem muitos mitos e muitos medos nessa área, né? Sim, e é super possível ter um parto natural após cesarianas, né? Inclusive, a gente chama de VBAC, que tem essa sigla por conta da nomenclatura inglesa, que é parto vaginal após uma cesariana. Isso pode acontecer. É necessário ter um pré-natal muito bem feito, uma avaliação, um acompanhamento mais minucioso. Mas é super possível. Inclusive, é um dos partos que eu ainda não tive o prazer de acompanhar. Mas aguardo ansiosamente e acredito que quando isso acontecer, quando eu for contemplada, vai ser emocionante e vai ser um baita parto. Porque a preparação, ela é tudo. Eu quase tive. Eu tive o primeiro normal, não, cesárea, e o segundo, que seria a Maria, quase foi. Foi quase vaginal, mas virou cesárea também. Enfim, eu queria saber uma coisa, que eu acho que é uma dúvida geral. Quando é que a gente decide que tipo de parto que a gente vai ter? Com quantos meses? Porque eu vejo muita mãe, assim, ela vai falando do normal, a gente vai conversando, mas ela vai com dúvida. Se der, né? O normal, se der. Então, quando que de fato eu tenho que tomar uma decisão? Assim que eu sei que eu tô grávida, eu tomo uma decisão de que eu vou ter um parto normal? Ou essa decisão, ela sempre tem uma possibilidade de mudança? Com certeza vai ter uma possibilidade de mudança. Não é ideal você bater o pé e desde que você descobrir que você está grávida, você falar assim, eu vou ter um parto normal a todo custo. Sim. Porque você não sabe como que vai ser a tua gestação dali para frente até o dia do nascimento do bebê. Você não sabe se vai ter alguma intercorrência ou não. É claro que a gente espera que não tenha. Sim. Mas se tiver, não é interessante essa mulher se frustrar. Então, o ideal é ela se preparar para ambas as vias de parto. Né? Se precisar de uma cesariana, tô pronta. Eu quero que o meu bebê e eu fique bem. Sim. Mas se der para ter o meu parto normal, também tô preparada. Vou passar pelas fases do meu trabalho de parto lindamente plena e vou receber o meu bebê no mundo da melhor forma possível também. E respeitando, né? Tanto você quanto o bebê, porque às vezes a mulher tá totalmente preparada ali para um parto normal. Porém, chega na hora, o medo, ele toma de conta e, infelizmente, tem coisa que a gente não consegue dominar. Então, se ela quer se respeitar, se naquele momento ela tiver uma rede de apoio, que entra a doula principalmente, tá bom. Então, a partir de agora, eu realmente quero ter uma cesárea, mesmo estando totalmente capaz para um normal, né, Tainá? É o que eu tinha comentado anteriormente com a Tainá, né, em outra eventualidade. No parto, né, existem várias fases. E uma dessas fases é a fase de transição, que geralmente acontece entre 7 e 9 centímetros de dilatação por aí, que também é conhecida como hora da covardia. Essa hora é um pouquinho delicada, sabe? A mulher precisa realmente ter uma rede de apoio, porque se ela não for incentivada e se ela não se encorajar, ela vai desistir. Sim. E grande parte das mulheres nesse momento, elas falam, eu quero uma cesárea, por favor.
Pelo amor Por- de Cristo, exatamente. por que que eu fui no forró? Já ouvi isso. É sobre isso. Elas pedem, Jesus, chama Jesus não sei quantas vezes, eu quero uma cesárea. Mas essa hora, que a gente chama de hora da covardia, porque realmente é doloroso. Aham. Mas é o momento que o corpo da mulher precisa de um pause de alguns minutos para ela poder respirar um pouquinho, para ela oxigenar um pouquinho melhor Sim. e ela ter esse encorajamento e pegar força para justamente começarem os puxos, Aham. que é a famosa força, né? Sim. Que é da fase expulsiva. Então, muitas confundem essa fase de transição, a hora da Com a parte covardia, anterior. Aham. como se o parto tivesse parado e o bebê não fosse nascer nunca. Sim. E parece uma eternidade, mas não é. É rápido, mas se ela tiver uma rede de apoio, um acompanhante que incentiva, uma doula que tá ali do lado, segurando a mão e falando, você consegue, vamos Aham. juntas, o seu bebê já tá chegando, só mais um pouquinho, vamos lá, respira, né? Pra dar esse upgrade aí no emocional, com certeza ela vai ter força, ela vai conseguir reagir, sacudir a poeira e finalizar o trabalho de parto de uma forma mais Verdade. tranquila. Eu acho que se eu tivesse tido isso, né, o meu parto da Maria, que foi a minha maior experiência, né, com o parto normal, foi muito rápido. Eu comecei a sentir incômodos 2 horas da manhã, quando foi 6, eu só queria ficar agachada. Quando foi 8, eu tava no hospital. Quando foi 9h30, ela nasceu. Então, se tivesse sido normal, né, eu acho que até umas 9 horas ela tava comigo já. Porque nessa hora, 9 e pouquinho, eu já tava no centro cirúrgico. Então, né, o meu expulsivo foi antes disso. Então, eu acho que seria muito rápido. Eu acho rápido, né? De 2 da manhã até 8 Sim. horas da manhã, né? Sim. Foi uma coisa E rápida. quando a mulher entra na fase expulsiva, são poucas forças que ela precisa fazer para o nascimento do bebê. Pois é, e o povo acha que você tem que ficar lá, né? Não, Como se- não é esse rolê todo, não. Aham. É algo assim, que se você realmente estiver preparada, você sabe que aquela dor vai passar. Sim. Ela é dolorosa. Se eu em algum momento falar pra você ou pra qualquer outra mulher que o parto não dói, é uma baita mentira. Ele dói. Mas o sofrimento é opcional. Sim. Eu É não verdade. preciso sentir dor e sofrer ao mesmo tempo. Ai, Natália, Já a mas amamentação não dói, viu? A amamentação não é pra doer. não pode. sinto, Se não doer, pode. tem alguma coisa É. errada. Exatamente. Exato. Que é o contrário do parto. Mas, Rê, você não quer contar pra gente a sua experiência de parto? A sua é Então, tão eu ia linda. até falar sobre isso. A minha experiência de parto, eu tenho 2 experiências completamente distintas. Mas falar do parto natural, que realmente foi o que aconteceu com o parto do Theo, é muito divino pra mim. Eu tinha preparado toda uma playlist, eu tava ali, vai dar tudo certo, a banheirinha com água quente. E algo que você falou é que realmente chega ali no momento da covardia e eu em casa, dentro da banheira, eu falei, não, eu quero uma cesárea. E aí a parteira, ela falou, eu chamo de parteira, mas era enfermeira obstétrica, né? Daí ela falou, não, você consegue, você consegue. Você quer um auxílio? E lá em casa tinha mel, tinha chocolate, tudo isso para dar um pico de glicose para gerar mais força, né? Que tudo isso influencia. Óbvio que tudo isso é estudado antes, porque uma mulher que é pré-diabética, obviamente, ela não pode ter vai esse ter. auxílio dentro do horário, no trabalho de parto. Porém, quando eu estava ali no expulsivo, já estava achando que estava sem força, veio uma colher de mel. E aí foi o que me ajudou. E água. Eu pedi a água. Eu estava com um sutiã que estava me apertando muito. Então, assim, tudo influencia. A gente acha que não, mas tudo nesse momento influencia. O meu trabalho de parto, os 2, eles duraram 3 horas. Então, é muito rápido. Começou ali por volta de 10 e pouquinho, 11 horas da noite. E 1 da manhã até eu já tinha nascido. E tudo tinha musiquinha, todo o ambiente fechado, quentinho. As parteiras estavam lá, todas preparadas. E foi divino, realmente foi divino. Isso quer dizer que não teve dor? De forma alguma. Teve dor e teve muita dor. Porém, ela falava assim, tá com contração agora? Não, então respira. Deita, e aí eu encostava, e é engraçado que eu chegava a dormir. E é realmente um relaxamento profundo pela quantidade de cansaço que gera naquele momento. Então, eu estava assim, num pico de exaustão, e aí dava uma apagada, quando vinha a contração, vinha de uma vez. E aí ela falou... Eu falei, eu acho que eu não vou dar conta. Daí ela disse, coloca a mão, sente o seu bebê. Tudo isso influencia para uma mulher.
Então, quando Foi você nessa tem... hora aí que eu arreguei esse negócio de botar a mão e eu senti a cabeça da Maria. Um negócio desse tamanho. Eu desesperei na hora do giro, né? Que precisa fazer. Saiu a cabecinha e daí o corpo tem que girar pra sair o ombrinho. Nessa hora eu dei uma desesperada e aí eu acho que o meu espírito encontrou com o Senhor e aí ele falou, não, mulher, desce. Aí desci, desesperada, não! Mas deu certo. Aí Theo nasceu, veio, ai, que lindo, chorou, né? Ai, deu certo, eu tenho perereca. Viu, Liliane? Só pra você saber. Eu não sou Ariel. Desculpa. Ô, Adriel, Coisa de outro. mas enfim, vamos Sim, voltar mas para uma coisa muito importante que eu acho que ainda não é muito falado, que é o plano de parto. Plano né? de parto. A gente pode ter esse planejamento, então explica pra gente, Nath, como que funciona isso? Plano de parto é um documento que ele é assegurado por lei, né? Onde toda gestante tem o direito a apresentar esse documento na maternidade, hospital, enfim, local de parto. E esse documento é basicamente elaborado por ela e pelo acompanhante, de acordo com as necessidades e as preferências dela. Então, por exemplo, eu vou ter o meu bebê pelo SUS. Mas eu tenho muito medo de sofrer violência obstétrica. Eu vou me preparar para mim entender quais que são os procedimentos que eu posso aceitar, aquilo que é coerente, aquilo que realmente é benéfico para mim e o que é prejudicial. E no meu plano de parto, eu vou colocar que eu não aceito uma manobra de Cristelé, que é empurrar a barriga para baixo. Eu não aceito uma episiotomia, que não tem indicação nenhuma e muito menos recomendação, e sim é caracterizada como uma violência obstétrica. E vou levar para a maternidade quando eu entrar em trabalho de parto. Então, quando ela chegar no hospital, ela vai pegar esse documento elaborado por ela, enfim, com o auxílio do acompanhante, onde ela vai colocar, listar ali todas as preferências dela e vai entregar para a pessoa responsável do plantão ou a pessoa que também vai atender ela naquele momento, durante o trabalho de parto lá no hospital. Então, esse documento, ele auxilia a assegurar os direitos que aquela mulher tem e a resgatar também o protagonismo dela durante o parto, porque ela tem que ter essa opção de escolha. Sim. A mulher, quando vai ter o bebê dela, ela não é obrigada a chegar no hospital e aceitar todos os procedimentos e tudo que aquela equipe quer fazer com ela. Ela tem o direito de escolher o que ela quer, da forma que ela quer, no tempo dela. E o plano de parto, ele ajuda muito nesse quesito. Sim. Eu acho que cabe muito esse assunto com o tema, né, do podcast. Entrou, tem que sair. Porque dá um medo, né? Na hora que a gente vai pro hospital, principalmente na primeira vez, o que vai acontecer comigo, né? E se você tiver já isso descrito, né? Eu acho que nada melhor do que uma psicóloga para dizer que a gente precisa de um planejamento, Concordo. É verdade. Então, diga aí, como é que funciona, né? Como que eu posso me preparar psicologicamente para esse momento, né? De ter a criança, de me organizar para ir para o hospital e tudo que vai acontecer depois, principalmente na primeira vez. Certo. Bom, como foi dito aqui, conhecimento é poder. Então, se eu sei dos meus direitos, do que vai acontecer, consigo me preparar melhor. Primeira vez que eu tive um filho, parto natural, né? Falando natural porque é da natureza, seria o indicado. Então, eu cheguei no hospital e não sabia o que ia acontecer, se ia ser parto normal, cesariano. Só cheguei lá, o médico falou, pode ficar internada. Aí meu marido foi embora e eu fiquei só. Nossa. Né? Tirei a aliança, troquei de roupa e fiquei lá sem saber o que ia acontecer. E não foi legal para mim. Então, o que eu vejo hoje, se você sabe o que vai acontecer, como vai acontecer, as forças que você precisa ter, os processos, tudo isso vai te trazer um pouco mais de calma e vai acontecer bem. Por que não aconteceu bem comigo no primeiro parto? Porque algumas mulheres mais antigas, toda vez que elas chegavam perto de mim, você está grávida? Nossa, o meu parto foi assim. Aí começavam a contar suas histórias. Então, eu já fui criando um medo. Né? Quando eu pensava assim, nossa, ele vai nascer em agosto. Nossa! Eu sofria muito. No dia, então, piorou, né? Porque eu não sabia como ia ser. Mas eu me baseava nas histórias que eu ouvia. Sim.
Aí se eu tivesse ela aqui comigo lá, nossa, teria sido assim, eu teria aproveitado o momento. Sim. Mesmo que fosse de dor, mesmo que fosse diferente, novo, mas seria alguém do meu lado me apoiando. Sim. Na época não tinha nada de parto humanizado, não tinha acompanhante. Então, assim, chegou lá, não sei o que vai acontecer. E a gente ouve muitos casos ruins. Sim. Então, tudo isso vai trazendo pra gente vai ser ruim, e aí eu deixo o corpo tenso, e realmente vai ser ruim, vai ser difícil. E aí, em vez de liberar ocitocina, você libera Medo. estrogênio. Exato. Uma coisa que adrenalina? Sim, adrenalina que atrapalha no trabalho de parto neste momento. A Lili estava falando, e eu lembro muito que no meu primeiro parto foi exatamente assim. Eu estava com 1 centímetro, já tinha ido de manhã, e ele falou, não, vai caminhar. Só que assim, já estava beirando as 43 semanas pelos cálculos dele, então já tinha ultrapassado. Daí quando eu voltei, ele, não, você tá com 2 centímetros, mas coloca aqui essa camisola, e aí você vai lá pra salinha e eles vão colocar um sorinho no seu braço. Aí eu falei, uai, eu não vou pra casa mais? Aí ele, não, daqui você só sai com sua filha nos braços agora. Nossa. Aí eu falei, mas Dando eu não desespero. tava preparada pra isso não, como... Aí foi me dando um negocinho, uma gagueira, Aí eu abri a porta e falei pro pai das crianças assim, vai nascer hoje, no caso, no instante. Aí ele, como assim? Aí eu falei, o médico falou que eu só saio daqui com ela no braço agora. Aí ele, mas você não tava nem dilatada? Eu falei, pois não é. E agora, no caso, o que a gente vai fazer? Fui pra salinha e aí fiquei lá, e aí veio a janta. Aí o médico falou, olha, toma um suquinho, mas não come, porque você pode vomitar. Eu falei, vomitar, tá certo, vai dar tudo certo. O desespero vai batendo e aí vai ficando, falei, vamos fazer uma oração, porque alguma coisa tem que dar certo. E aí, pra completar, quem entrou não foi meu marido na época, foi a minha sogra. Eu falei, agora entrega pra Deus, que aí não tem mais nada como dar errado. Pra dar errado... Com sogra fica mais complicado pelo amor de ainda, Deus, né? já tava dando, nem sei se a criança, vai vir no mundo hoje, beleza, vem com a sua sogra, pronto, tem como piorar? Não. É. Apesar da minha sogra ser maravilhosa, eu também queria o marido. O marido, lá, né? exatamente. Então, Depois de um tempo ele mesmo. conseguiu entrar. Poxa. Mas assim, o momento, a gente entra em desespero por não saber. E aí o povo fala, né? Dizem as escrituras que o povo padece por falta de conhecimento. Se a gente conhecesse, se a gente tivesse esse entendimento, se todo mundo tivesse acesso a uma doula, Sim. seria muito mais fácil. A gente conseguiria desmistificar isso. Nosso parto é horrível. Cara, se eu pudesse, se eu tivesse interesse em ter mais filhos, todos eles seriam em casa, todos eles eu teria dentro da minha residência com a minha As rede de minhas coisas, apoio. né? Sim, deixa a minha música tocando lá no fundo, deixa a luz do jeito que eu quero, deixa eu ouvir, deixa eu querer comer em algum momento, deixa eu ter força. Mas a gente nem sempre tem acesso a isso, né? Então fica ali, limitado ao que o serviço público pode oferecer, que ainda é mais limitado. É. E em questão de parto, eu acho que é uma limitação muito grande. Muito. Porque a gente podia trabalhar isso de uma forma muito mais tranquila, né? E eu acho que quando se tem isso de uma forma menos traumática, a gente teria mães mais preparadas para criar mesmo, para amamentar, né? Não ia ter um monte de mãe aí traumatizada, Sim. né, com parto. E ia viver um pouco mais leve essa parte da maternidade. Porque hoje a gente fala muito assim, eu tô cansada. A maternidade é um saco. A maternidade é isso, a maternidade é aquilo. Mas ninguém prepara. E o pessoal de antigamente, eles falavam muito dos problemas, né? Ninguém vinha, ninguém te trazia uma informação de fato. Por que não pode lavar o cabelo? Não sei, eu sei que não pode lavar o cabelo. 40 dias sem lavar o cabelo? Sim, 40 dias sem lavar o cabelo. Então, era uma informação muito solta. Tem que né? deixar a criança chorar. Tem que deixar a criança chorar. Então, uma hora ela dorme. Enfim, várias informações que a gente tinha antigamente que tinham um porquê, né? Mas ninguém sabia explicar o porquê, só falava do problema. E isso foi trazendo, né, desencadeando. Tanto é que até 10 anos atrás, eu tive Miguel 13 anos atrás, parto normal não era normal ainda, igual tá agora. Era muito mais difícil. Eu estava tentando parto normal do Miguel já. As minhas tentativas foram desde sempre.
E aí, eu tava com 38 semanas e fui no médico. E aí ele falou assim, não, isso aí, esse negócio de parto normal era pra sua avó. Né? Sua mãe já não teve, eu tenho certeza que ela teve uma cesárea, você vai ter cesárea também. Então, a gente já era desacreditada de uma coisa que a gente podia fazer, né? E que podia ser mais tranquilo. Isso é tão violento, né? É. Mas tem uma coisa também que eu falo muito para gestantes que me acompanham, né? Que é quando se vai para a hora errada para o hospital, você Sim. sofre o que você não precisava. É verdade. Às vezes a mulher sente uma cólica, assim, né? Uma contração de treinamento um pouquinho mais intensa. Tô em trabalho de parto, vou pro hospital. E pega as coisas e vai pro hospital. Sim. Chega lá 1 centímetro de dilatação, já vai ser internada, porque ela tá com muita dor, muita queixa. Ou a pessoa, talvez, que fez a triagem, já identificou que a gestante tá desesperada e já Sim. pegou e internou logo. Ela vai ficar lá, ó, horas e horas. Banho-maria. Às vezes dias. Dias. Uhum. A agonia vai batendo. O estresse vai tomando de conta. O desespero já faz parte dela. E acaba que ela vai para uma cesariana pelo simples fato de que ela não Foi teve antes. paciência de esperar o trabalho de parto começar. A equipe, a todo custo, também vai querer que ela saia daquele leito, porque quanto menos leitos ocupados, mais eles vão conseguir atender o pessoal. E eles não gostam, essa é a verdade, não gostam e não podem ficar retendo pacientes ali se realmente não tem o porquê aquela pessoa tá ali. Sim. Então, quando a mulher realmente já tá chegando ali nas 37 semanas, ela tem que descansar e falar, bebê, venha na sua hora. Uhum. Quando isso acontece, ela consegue ter essa conexão, ela fica mais liberta dessa tensão, conforme a nossa psicóloga falou. Quando a mulher fica tensa, a musculatura dela também fica enrijecida. Uhum. Então, o que era para aquela contração tomar de início de ritmo, né? Sim. Começar a ficar ali engrenada, Uhum. vai parar. Ela não vai conseguir. Essa conversa com o bebê é tão importante. É verdade. Eu acho tão bonita, tão, sabe? É. Tão mãe. Uhum. Então, mãe. Só nós dois, né, praticamente. Aí eu falei, João, me ajuda que eu não tenho mais força. E aí veio uma força assim, Que lindo. veio. Mas eu sabia que ele estava ali, né? Uhum. E eu, João, me ajuda porque eu não tenho mais força. Só nós dois aqui. Ele já sabia, né? O É, nome dele Já também, sabia, né? isso foi a gestação toda chamando ele de João. Isso é muito legal. Muito E eles legal. sentem, né? Exatamente Sentem. tudo que a gente tá sentindo. O O bebê medo. também sente. O medo Sim. desse lado de cá, né? Se a gente Uhum. falar que é ruim, vai se nascer com medo. É, eu comecei a ter contração da Maria depois de um bolo de milho. Eita. Um bolo de milho assim, pegado. E eu conversando com ela também. Eu acho que isso ajuda muito. Uhum. Se a gente tá Tem- mais leve, né? Tem uns casos de mães que estão esperando a criança nascer, aí fica assim, demorando. Aí ela fica enrolando também com o chá de bebê. Quando ela faz o chá, parece assim que a criança agora tá preparado. Aham. Conheço casos assim. Uhum. O meu primeiro foi assim, terminou o chá, fui pro hospital. Conheço casos assim. Isso. Parece que o neném Instantâneo. fica esperando, né? Se eu já ganhei presente suficiente. Mas se observar aquele nível de ocitocina, É isso que eu de ia amor, falar agora. O problema, que aquela- o problema não, a que aquela solução, mulher né? sentiu foi Aham. tão bom, foi o tão, acolhimento. foi tão O acolhimento. gostoso que ela conseguiu liberar isso pro bebê também. E ele falou, tô indo. Sim. De E é tão por bom que isso que é foi. tão necessário a relação sexual perto desse tempo do parto. Se você Aham. não tem nenhuma contraindicação, se sua gravidez não é uma gravidez de risco, tenha relação sexual com o seu marido, com sua esposa, com seu parceiro, com a sua parceira, até perto da hora do parto. Ah, eu acho que o Sim. neném vai nascer amanhã. Pois então, hoje, o tanto que você puder, tenha, porque você vai liberar hormônios de relaxamento, de prazer, e isso é muito E importante. não vai machucar o bebê. E eu não tenho machuca. uma curiosidade pra falar pra vocês. Quando não se tem contraindicação, né, de atividade sexual já depois das 37 semanas e afins, Aham. e também não se tem nenhum tipo de doença sexualmente transmissível onde precise do uso do preservativo, quando tem a ejaculação, Sim. né, no Uhum. canal vaginal e o sêmen entra em contato com o colo do útero, ele ajuda a amolecer o colo do útero e engrena o trabalho de parto. Inclusive, esse é um dos métodos de indução naturais para o início do trabalho de parto. Que legal. Eu recomendo muito isso para as minhas gestantes. Bom saber. Bem explicado. Verdade.
É muito Conhecimento. importante. Conhecimento, sim. Eu tenho, não experiência própria, mas eu tenho, eu sempre que posso indico, né? Tá perto do trabalho de parto, tá ali chegando 38 semanas, acha que vai ter um momento com seu parceiro, com a sua parceira, vai lá. Porque vai fazer engrenar esse parto, você vai ficar relaxada, ele vai ficar relaxado, o momento você vai ver que vai acabar com aquela tensão do momento, vai estar ali todo mundo sorrindo para as paredes. Quem é que não fica feliz depois O de bebê relaxar? fica feliz. O bebê vai Um nascer bebê. sorrindo, minha gente, uma criança diferente, não tem estresse. Não vai nascer uma criança estressada? Não porque vai No nascer. primeiro mês só chora. Eu lembro que no trabalho de parto do Theo, pouco antes, assim, eu tava com quase 41 semanas, e aí a parteira falou, ai, não, eu tô indo aí pra ver como é que tá o colo do útero, eu vou fazer um toque. Eu falei, eu acho ótimo. Tava tranquilo, sem nenhuma dor. E aí ela veio, fez o toque, e aí eu falava assim, Tetel, não nasce hoje. Tetel, só hoje, espera meia-noite. Depois de meia-noite você pode vir. Pelo amor de Deus, não nasce hoje. E aí, quando deu 11 e pouco, que elas falaram assim, não, o trabalho de parto... Aí elas fizeram um escalda-pé, né? Daí elas falaram, o escalda-pé, ou ele vai cessar de uma vez, ou vai arrochar. Eu falei, não, então tá. Quando arrochou, que ainda eram 11 horas, eu falei, não. Eu fecho as pernas, mas esse menino não sai antes de meia-noite. E eu ficava, Tetel, pelo amor de Deus, Você meu queria que ele filho. nascesse em um determinado dia? Aham. É. Eu não queria que ele nascesse no dia anterior. E aí ele nasceu 1h do dia 20. Falei, graças a Deus, deu tudo certo. Ele não nasceu, mas assim, era o tempo inteiro. Pelo amor de Deus, não pode ser hoje. Aí eu chamei as parteiras no quarto. Falei, por favor, eu vou me sentir muito triste, muito frustrada se ele nascer antes de meia-noite. E elas falaram, mas é a escolha dele. Eu falei, mas ele vai escolher nascer amanhã, ele vai escolher. É a escolha dele. Ele tá escolhendo nascer amanhã, não é, filho? Já tava aqui, não vai. Eu fecho a perna, esse menino não vai sair hoje. Graças a Deus não saiu. Ele saiu dia 20, mas não saiu no dia 19. Olha aí, de madrugada, né? De madrugada. E veio assim, o prédio inteiro, eram 8 prédios em cada lado, 16 prédios, todo mundo ouviu ele nascendo, graças a Deus. É, O delícia. problema não foi, ai, nossa, ninguém vai saber. Não, o grito ainda tinha um eco. Menino, todo mundo soube, graças a Deus. Eu recomendo também para as minhas Legal. pacientes, não a relação sexual em si, né? Porque já teve, né, ali o procedimento, tem que esperar. Mas o contato físico, né, com o marido e com o bebê. O contato pele a pele, ele libera muito ocitocina. E também, quando as mulheres estão sem leite, já estão podendo utilizar esse recurso da relação sexual, é batata para ter leite. É um negócio Verdade. assim impressionante. Como a ocitocina faz esse trabalho, né? Tanto de expulsar, como de ter leite, enfim. Essa parte toda, A ocitocina ela é bom realmente... até pro estresse. Se a pessoa está estressada, recebe um abraço, Uhum. ou dá um abraço, ela já alivia. Sim. E tudo isso é liberado no contato, né? Não Contato tem... físico. Não Mas tem não é outro. sempre esse contato, né, Não. Tainá? Vamos, contato assim. Contato, não contato esse de que a Tainá tá abraço. falando. É, não As pessoas precisa podem levar pro- necessariamente ser esse. E é de graça, né? E é de graça. Um abraço é de fato. graça, um elogio é de graça. Sim. Um elogio, um sorriso, né? Tudo isso funciona para a ocitocina ter seu pico. O cara do Eu Te Amo, eu acho muito bom assistir os vídeos dele, é o Next Level, né? E ele, Aham. eu acho muito bonito esse trabalho que ele faz, justamente porque ele fala como tão pouco pode fazer tão bem no dia do outro, né? E é isso. Sim. É faz um elogio. Às vezes você passa na rua, vê uma mulher grávida. Esses dias eu tava com meu paciente, a gente entrou na farmácia e tinha uma mulher super. Eu acho que ela já Super tava. assim, grávida. super grávida, já tava ali no final. Eu falei, nossa, você tá tão linda. Eu fiquei olhando ela e aí ela olhou pra mim e falei, nossa, você tá tão linda. Ela, Ai, que obrigada. bom. E aí ela saiu assim, toda. Sabe quando Toda você sai bolinha já. Gente, é tão pouco que a gente pode fazer pra ajudar uma mulher grávida. O processo todo, ele já é tão complicado quando ao verdade. redor é tudo tão pesado. Nossa, vai doer. Nossa, vai criar uma criança. Nossa, fralda é caro. E se esse menino tiver que usar NAN? Então, assim, é tanta pressão. Vamos transformar isso, vamos deixar mais leve, vamos deixar a mulher mais respirar para esse momento tão único que vai ser. Sim. Eu tenho atendido muitas pacientes que se sentem pressionadas a ter um parto normal, ou a ter um parto cesárea, ou amamentar, e elas não se reconhecem ali. Eu até já falei com a Lili, já liguei para ela perguntando algumas coisas, né, sobre isso.
E queria que você falasse aqui, porque o que a gente faz, né? Porque essa mãe, ela passa a se reconhecer como mãe e deixa de se reconhecer como mulher. E fala assim, não existo mais. É só a decisão por causa dessa criança aqui que eu resolvi ter. Sou obrigada a cuidar agora. Então, em favor do nome deste podcast, quem entrou tem que sair. Como que essa mãe se relaciona com ela mesma depois que esse bebê nasce? É bom lembrar que nasceu uma mãe, nasceu uma culpa, né? Então, se muitas vezes as mulheres elas querem continuar sendo as mesmas de antes, mas com o bebê, e não dá para ser a mesma. Agora, você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Quer dizer, uma parte sua, ela morreu. Sim. E toda morte, toda perda gera luto. Então, assim, é um tal de luto e nascimento e alegria e tristeza que às vezes a gente não entende e a gente se sente culpada por se sentir assim. Sim. Poxa, eu devia estar feliz. Né? E isso cresce quando você só ganha presente pro bebê. Eu vejo essa quando culpa. Alguém traz uma coisa para ela, flores, uma roupa, uma comida, né? Comida. Eu tenho uma paciente que ela categoricamente fala assim agora que o primeiro ano do filho dela, o aniversário vai ser para ela. Ela disse, não vai ser dele, vai ser meu. Porque parece que ela tá precisando tanto disso, né? Desse reforço para ela mesma, que até o filho ela já eliminou. Mas é aquela coisa, né? Um ano, venci já um ano, já consegui. Porque é muito difícil. E como a gente tava falando, ninguém fala sobre isso, né? Dessa dificuldade. Mostra o problema, mas não dessas questões internas que a gente passa, né? De e agora, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Será que eu sou mãe? Será que eu sou mulher? Será que eu sou esposa? Será que eu não sou nada? Será que eu só sou um peito? A criança nos vê como só o peito. Só alimento. O cheiro do peito, muitas vezes só quer a gente não tem tempo de descanso. De ir no banheiro. De ir no banheiro. Às vezes você vai ao banheiro com o bebê no colo. É básico. Né? Ou então você vai, já aconteceu de visitar uma paciente, ela falou assim, eu não dei nem descarga para não acordar o menino. Então, assim, são muitas mudanças. Anulações também, Anulações. Sim. Mas... é muita renúncia. É um momento que a gente precisa muito de uma rede de apoio. É esse o momento onde a gente vai precisar das amigas, das primas, das tias, das avós. Mas, assim, precisar para ajudar no serviço de casa. Nos outros serviços. O bebê a gente cuida, às vezes alguém olha, mas não para dar pitaco, para dizer que você deveria estar... ou que você deveria ser assim, ou que você deveria estar feliz. Não, é uma rede de apoio mesmo, para te ajudar a se cuidar. E foi bom você ter comentado do luto, né? Porque a gente pode se sentir triste. A gente pode ficar cansado e falar assim, poxa, eu não queria ter tido essa criança. Porque eu já vi isso acontecer. Então, é normal. É simplesmente normal. E lembrar que depois... aí as pessoas ficam com aquilo na cabeça, né? Uma pessoa de fora, a sogra, seja lá quem for, assim, nossa, ela tá com algum problema. Ou ela tá com depressão pós-parto, ou ela tá com isso. Não, é normal. Nos primeiros 15 dias, principalmente, esse sentimento, essas nuances, esse medo, essa vontade de não ter a criança, isso é normal. Né? A gente passa por uma queda absurda de hormônio, né? Então não tem como ser feliz. Não tem como. A não ser que você tenha uma reposição hormonal ali logo, né, saindo do hospital. Mas não é o que acontece, nem vitamina muitas tomam, né? Elas nem ferro, a única recomendação de hospital que sai da maternidade é ferro, né? Sulfato ferroso. Então, como não tem nenhum aporte, nem emocional, nem físico, nem nutricional, essa mulher tá onde? Ela realmente está aqui. Exato. Não tem como essa alegria existir, essas, né? E as pessoas chegam lá e querem que você esteja de cabelo penteado, O pessoal olha para você e fala, nossa, você tá tão acabado. Então fala, nossa, você tá bem para quem teve filho. Como se fosse, né, uma coisa, enfim. Muito absurdo. Sim, eu já falei sobre isso e na gravidez da Agnes eu passei um mês sem pentear o cabelo, porque eu tinha
era sozinha, o pai dela estava trabalhando, estudando, tirando a carteira, então ele saía de casa às 6, voltava para casa às 11, e eu ficava sozinha, não tinha tempo de pentear o cabelo. Então, quando veio a gravidez do Theo, que ele completou 15 dias, falei, não, agora eu posso sair de casa. Eu corri no shopping, que era do lado de casa, cortei o cabelo bem curtinho e coloquei cílios. E eu falei, não, eu preciso disso para me sentir eu. Porque eu era mãe, e era só isso que eu era. Eu era mãe daquela criança que estava todo mundo preocupado com a criança, e a visibilidade era da criança, então deixa eu me ver. Eu só quero acordar, poder fazer assim com o cabelo e saber que eu tô linda, meus cílios estão perfeitos, ainda Dignidade. que esteja nua, mas eu estou plena. Comigo, de poder me olhar no espelho e não, meu cabelo não consegui pentear, mas tá tudo bem, porque ele tá aqui. Às vezes não vai funcionar para uma mulher cortar o cabelo, porque ela gosta muito, mas faz uma progressiva. Faz algo que vai te ajudar. Ah, eu não consigo fazer progressivo, então coloca uma unha. Faz a sobrancelha. Passa um batom. Passa um batom, porque Ajuda. você precisa Coloca se um sentir brinco. sua. A autoestima vai lá embaixo. Vai A lá em gente, cima. a gente fica sem autoestima nenhuma depois do parto. Todos os níveis de hormônios, eles caem para poder suprir o bebê. Então, a gente E a fica, gente não se anula. faz essa separação. Tipo, agora eu sou mãe, agora eu sou mulher, agora eu sou profissional. A gente não faz. Eu, pelo menos, não consigo. Mas os homens fazem. Pode perguntar para um homem que tá cuidando do filho nesse momento. Pergunta como que ele tá. Ah, eu tô de pai. Eu estou trabalhando. Eu estou eu nessa estou- caixinha. É. Isso, as Então, eles caixinhas. dividem as coisas. A gente não. A gente junta tudo e fala assim, agora, o que sou eu? Porque eu sou tudo. E É a um gente- baú, Então, né? é difícil, é difícil. O homem separa as caixinhas, a mulher, ela abre um baú, joga o que dá dentro e vai tentando fechar o baú sentando em cima. Aí quando você vê, já tá aquele caos formado. É isso aí. Mas é isso, Concordo. é isso que a gente quer desmistificar, tá, gente? É. Não é normal isso. A gente tá falando A justamente gente o pode contrário. separar. Os Podemos colocar momentos caixinhas. E nos ver como mulher, mesmo sendo mãe. Nos ver Sim. como mulher, mesmo sendo esposa. Né? A mulher continua existindo. Parece um malabarista, aqueles pratos. É, Então, parece. a mulher é aquela que gira os pratos. Uhum. Né? Por que ele não deixa o prato cair? Porque quando ele vê que um tá quase, ele vai lá e dá uma guinada. Aham. Aí vê que o outro tá quase, vai lá e dá uma guinada. Então, é isso. Nós temos vários pratos todos os dias e temos que estar de olho no que tá, mais ou menos, vai lá e Às dá vezes, uma além cuidada. de estar caindo, eles ainda estão sujos. É verdade. Isso é verdade. Ai, Sem ai. romance. Sem romance. Não, ninguém. sem A romance. gente, eu acho que já passou da época de romantizar a maternidade. A gente precisa E eu da acho que maternidade esse é o real. legal. Porque além dela ser real, ainda pode ser feliz. Ainda pode ser Ainda feliz. pode ser uma coisa boa, né? Ainda pode ser legal. Sofrer no parto é legal. Sofri. Você pode perguntar para todas as mães que já passaram por um parto normal. Por mais que ela fale que ela não queira mais ter filho, vai perguntar qual foi o melhor momento da sua vida. Meu parto. Quando meu filho parto. nasceu. Uhum. Então, Justamente. é legal sofrer? Não é legal sofrer. Mas aquele momento em específico, ele vai te trazer um ganho de maturidade, um ganho de emoção, um ganho de felicidade que nada compra. Nada E é tudo são possível fases, de comparação. Sim, Tudo são fases. tudo são fases. Aproveita essa fase porque passa e depois a gente fica pensando, poxa, eu nem aproveitei. É. Lili outro dia me viu com os meninos, aí eu falei assim, nossa, é muito menino pra administrar. Ela falou assim, ai, mas pelo menos você não tá na minha fase, que a minha fase eu não tenho menino nenhum mais em volta. Eu acho, Vamos isso- ali, mas vai ter o quê, mãe, lá? Comida? Não, vai ter nada, então não vou não. eu acho tão gostoso isso, quando a gente tem pessoas, assim, pra relembrar a gente. Não ficar repudiando, criticando, mas lembra que é uma fase. Assim, Sim. nossa, eu faço muito isso com as crianças. A idade deles hoje são diferentes igual os seus, né? Aham. Cada um já tá ali na Uma sua... escadinha. Um tá adolescente, o outro ainda tá mais criança. E aí tem hora que eu paro e fico olhando, assim, às vezes a casa tá aquela zona, louça na pia, um monte de roupa pra dobrar, e eu olho e falo, cara, vai passar tudo isso, vai chegar uma hora que a casa vai ficar arrumada e eu vou pedir pra alguém vir bagunçar, porque Aí vai você dar chama os saudade. Não, pelo amor de Deus. Ou então de alguém te pedindo água à noite, né? Tipo, mamãe, Acorda, pega mãe. água pra mim. Sim, Aí é quando muito dorme a noite engraçado. toda que não pede água, que fica lá quietinho no quarto, Aí você a fala, gente oi? passa a noite inteira vendo se aconteceu? ele não vai acordar.
O que aconteceu com o meu bebê? É. Eu não tenho mais um bebê. É tão importante. Eu não sei vocês, mas eu falo muito pros meus, assim, na minha época, acordar os pais era absurdo. Você não pode acordar os seus pais de forma alguma. Sim. Então, quando as crianças, às vezes eu acordo, tem uma menina parada do meu lado. Eu, ai, menina, que susto. Ela, posso deitar com você? Pode, vem, deita. Então, assim, a gente precisa aproveitar todas as fases. E aí, tudo isso começa na gestação, no parto, de você entender que é fase. Aham. Vai ter a fase do enjoo, vai ter a fase da azia, vai ter a fase de você acordar 472 vezes para poder fazer xixi numa noite, em menos de 1 hora. Vai, mas vai passar. Curta cada uma delas da forma mais genuína, porque quando passar, você vai olhar e falar, nossa, parece que eu nem curti. E não curtiu. Não curtiu. Principalmente, né, na primeira gestação, primeiro filho, que é só medo, tensão, receio, desespero. Foi isso mesmo. É isso, E quando você vai ver, o bebê já cresceu, já tá grande, já vai pra escola, já come sozinho, vai no banheiro sozinho, você fala, quanto tempo eu dormi? Poxa, Sim. vou lembrar do meu filho pequeno, da minha filha pequena, e me dá saudade. Porque parece que eu dormi muito tempo e acordei agora e ela já tá grande. E eu penso, nossa, o que eu realmente aproveitei? Por que eu reclamava tanto de ter que acordar várias vezes pra amamentar durante a noite? Sim. Por que eu achava tão ruim colocar a comida no prato e quando eu começar a comer, a minha filha começar a chorar e eu falar, eu vou ter que dar a comida dela primeiro pra depois eu me alimentar. A comida Mas fria. hoje eu sinto saudade. Sim. Hoje eu sinto saudade disso. E eu já vejo essas situações, com mais amor. Eu já lembro com mais carinho. E Sim. antes aquilo ali pra mim era o cúmulo, me deixava super estressada. Aham. Só que hoje eu já vejo de uma forma bem diferente. E é Porque muito você gostoso, amadureceu também, né? Isso acontece. Tem mães que não amadurecem, né? Tem mães que sempre É um vão processo. achar isso É um processo. difícil. É um processo. E quanto mais pessoas para ajudarem nesse processo, melhor, né? Por isso que Aham. nós somos um exército. Aqui a gente tem... Você precisa de quê? É. Você precisa Uma de uma rede de psicóloga, apoio. você precisa de uma doula, você precisa de alguém para te ajudar na amamentação, de uma nutri. A rede de apoio que a gente oferece, ela é muito completa. Orientação sexual, não sabe o que fazer depois dos 40 dias, como voltar. Gente, acontece. O segredo é dar. Mentira. Não é assim, desculpa. Enfim, fala, Tainá. Fala o termo técnico, fala o termo técnico. É relação sexual, tá? Assim, pra quem não sabe. Pois bem, e eu acho que tudo na vida a gente precisa de processo. Não tem nada que vai ser assim da noite pro dia, né? Nada, 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 nada. E com a amamentação é a mesma coisa, né? A gente já falou de partos, já falamos, né, desse nascimento. E agora falar da parte, né, que realmente nos cabe, que é a amamentação. E que é a parte que eu acho que menos se fala, né? A gente se prepara muito pro parto. Ai, como é que vai ser meu parto, meu plano de parto? E agora? O que eu faço? E depois, né? Que é a amamentação. todo mundo vai embora. E que é uma fase e que todo mundo vai embora e que eu vou ficar muito mais do que 9 meses, do que 42 semanas. E a gente não fala sobre isso, nem no começo, nem no meio, nem no fim. E aí vem a dificuldade, e aí vem o momento de desistência, né, da amamentação. Vem a fórmula que é mais atrativa. Opa, meu filho dormiu mais. Eu dei fórmula e ele dormiu a noite Seu leite é fraco, dá fórmula que ele vai dormir a noite toda. Exatamente, seu leite é fraco, ouvi isso demais, ouvi demais. Então, esse tipo de coisa é que eu acho que a gente precisa focar, porque a amamentação, ela é esse suporte para a vida de alguém para o resto da vida, né? Essa criança, a criança que foi amamentada, ela tem uma saúde diferente da criança que não foi. A minha filha é a prova disso. Eu vejo uma resistência na questão dos anticorpos dela. Sim. De uma forma muito incrível. Eu amamentei ela prazerosamente, por livre demanda também, por 2 anos e 3 meses. E aí eu fechei, né? Já fiz o desmame com uns 2 anos e 3 meses, porque estava atrapalhando a alimentação dela. Então já não era mais algo viável e o período, né, recomendado, inclusive pela OMS, dos 2 anos, já tinham passado. Mas assim, era uma criança muito saudável.
ela tem muita energia. Sim. Ela não pega viroses, doenças com tanta facilidade. Eu Aham. vejo realmente que ela tem uma resistência maior Sim. com relação a isso. E eu acredito firmemente que é por conta da amamentação exclusiva Aham. do leite materno. Eu nunca tenho dei fórmula pra certeza, ela, não tenho dúvida nada. Só o leite materno. O meu menorzinho já fez 3 anos, né? E ele mama ainda. E eu acho engraçado porque essa questão de amamentar até os 2 anos parece que é uma vitória, né? Mas já passou 3 e eu ainda estou aqui, né? Ele é o que eu mais amamentei até agora. Maria tinha sido a outra que foi a mais amamentada. Ela foi até 2 anos e 8 meses. Quase 3 anos. E os outros foi menos do que isso. Mas eu vejo como ele não fica doente, gente. De forma alguma. Nem, às vezes, a gente pega uma gripe pesada, dessas gripes de Virose é, geral. de dar dor de cabeça, dor no corpo, e ele, no máximo, vai escorrer o nariz. No máximo. Então, e eu sei que é por causa do leite. Porque ele não tem vacina, assim, nada específico, né? Pra que ele não tenha aquilo ali. Então, a imunidade dele vem de mim. E isso é espetacular. Não tenho o que dizer. E aí eu ia falar sobre alimentação. Muitas mães acham que depois dos 2 anos eu não preciso mais amamentar. Ou atrapalha, porque a criança quer mais peito do que comida. Tem muita criança com esse problema. Mas o problema é outro. E não a própria amamentação. A criança não identificou o sabor de algum alimento. A gente até fala isso aqui com a Camila. E isso a gente pode até deixar para ela falar em outro momento. Falta ela aparecer nesse podcast. A Camila tá difícil. Mas tem coisas que a criança ela não reconhece gosto, ela não reconhece cheiro, porque ela estava amamentada. O que é um achocolatado para criança que mama no peito? É salgado. Vocês sabiam disso? Sabia que o doce para eles no peito sai salgado? E aí, como que ela vai querer uma comida de sal, arroz, feijão, macarrão, se no peito ela tem tudo aquilo ali? Ela vai querer? Não. Que é muito mais fácil, é uma coisa que ela já está acostumada a fazer, ela só faz uma sucçãozinha aqui, já dorme, já fica de boa. Então, pra que eu vou me esforçar para mastigar, comer uma comida pesada, se eu posso ter isso no peito? Então, este é o exato motivo. Então, o que a mãe precisa fazer? A mãe muda um pouquinho a alimentação, põe um pouco mais de verduras e coisas verdes, vitamina K, que vai auxiliar no gosto do leite, e aí a criança vai ter vontade de comer outras coisas. Eu fiz esse processo, Aham. mas não surtiu efeito. É. Era muito Bora. exaustivo. Bora eu falei, fazer não com a consigo. gente, então, pra ver. Ah, agora você já Falei, parou não, de amamentar, não né? consigo mais continuar. Realmente estava muito E ainda tem o puxado. cansaço, né? Isso. Porque Mas pra uma pra mãe mim que já volta... foi uma... Eu digo com orgulho que pra mim Sim. foi uma vitória esses Aham. 2 anos e 3 meses. Porque, assim... Não, eu concordo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre coisas boas da amamentação. Eu Aham. sempre escutava, o pedaço do bico do meu peito caiu. Ai, o meu peito tá sangrando muito. Nossa, eu não durmo mais à noite. Meu filho é Sim. o tempo inteiro mamando no meu peito. Eu já estou cansada. E a sua experiência foi bem boa, né? Minha experiência foi maravilhosa. Com Aham. relação à amamentação, eu falo assim com os meus olhos brilhando, porque Sim. realmente a minha experiência de amamentação foi incrível. Aham. Desde que a minha filha nasceu, ela já teve uma pega certinha, sabe? E eu não tive nunca nenhum tipo de fissura. Que maravilha. Nada. Tive bastante leite, mas sempre estava buscando entender formas de armazenar corretamente, Aham. como fazer uma ordenha para poder não sobrecarregar demais o meu peito e vir a Sim. ter uma mastite, ou isso me incomodar, enfim, Aham. vir a me prejudicar. Sim. E consegui amamentar lindamente. Só que depois, né, desses 2 anos aí, fiquei esses 3 meses tentando, modificando Aham. a alimentação, bebendo mais água para ver se amenizava um pouquinho essa questão dela rejeitar, porque até isso ela estava rejeitando. Aham. Então ela não queria nada, ela não queria beber uma água, ela não comia Mas também uma tem a ligação fruta. emocional aí, né? Mas esse foi o meu problema, foi a ligação Aham. emocional. É muito engraçado, inclusive eu vou contar pra vocês como que foi que eu fiz o meu desmame. O meu desmame aconteceu em um dia. Sim, em um dia eu consegui desmamar minha filha, que mamava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Gente. Em um dia. O que você fez? O que eu fiz? Eu estava cansada, chateada,
já não dormia direito. Ela queria dormir na cama comigo por conta do peito. Se eu tirasse ela do peito, ela chorava. E era a madrugada inteira ela mamando. Isso estava me sobrecarregando. Até que eu tive a brilhante ideia de passar esmalte vermelho no meu peito e falar que era sangue. Eu passei esmalte no meu peito e falei, Gabi, mamãe não tem mais como te dar pepeito. Aí ela olhou assim, eu falei, olha aqui. Aí eu mostrei o peito pra ela. Aí ela olhou assim. Ela nem conversava direito. Ela falou, que nojo. Ela falou, que nojo. E ela criou nojo. Quando foi de noite que ela me procurou de novo. E não pediu mais o peito, não. Ficou quietinha. Quando foi de noite que ela tava dormindo e o inconsciente dela lembrou que tinha um peitinho ali, ela me procurou e tava com a mão assim, com a boca assim. Aí eu falei, Gabi, o pepeito da mamãe tá com sangue. Aí ela abriu o olho. Fez ânsia de vômito umas 2 vezes. Aí eu falei, Gabi, não tem como. Aí ela só virou pro lado e dormiu. E os outros 2 dias eu segui colocando o esmalte vermelho. Ela só chamava, eu mostrava. Aí parece que ela foi entendendo que aquilo ali já tinha acabado. E ela começou a comer banana, mesmo que amassada, né? Porque era a forma que ela gostava de comer. Sim. Comendo uma banana amassada, um arroz com feijão mais caldoso, né? Com mais caldo do feijão, uma carninha mais molinha. E ela foi começando a se alimentar e esqueceu. Comidas que são mais molhadas, as crianças aceitam melhor. Inclusive, é a preferência dela até hoje. Se você entregar um arroz com um feijão tropeiro e um pedacinho de frango, ela vai falar assim, quero não. Agora, se você fizer, por exemplo, um arroz com feijão de caldo, né? Sim. E, sei lá, estrogonofe não combina, mas vamos botar que é um estrogonofe. Mas comida com caldo, ela pega, mistura o arroz no caldo e come. Sim. E essa é a preferência dela até hoje. Então, essa foi a minha experiência com a amamentação. No começo, eu me senti muito desestimulada, porque eu só tinha escutado relato ruim. Então, do desmame? Não, da amamentação e principalmente do desmame. Quando chegou essa fase do desmame, o tanto de coisa que eu escutava era surreal. E isso me batia um desespero. Eu falava, Senhor, quando é que isso vai acabar? Né? Eu não aguento mais. Mas é isso que eu ia falar. Muita gente põe um limite. E aí vai chegando o limite, vai chegando os 6 meses, vai chegando os 2 anos. Eu não dou conta mais. Porque aquilo tá na sua mente. Pra você ver, eu não botei limite. O meu último filho, eu falei, tá, já faz 3 anos. E não parece que passou 3 anos. Mas lá do Miguel, quando deu 1 mês, eu já tô pedindo arrego. Já chegou o limite. Não tinha uma especificação na minha cabeça, né? De quanto tempo eu ia amamentar, quanto que eu ia sofrer de dor, ou quanto que eu ia ter que aguentar aquilo ali tanto tempo. Então, quando tem um limite, eu acho que a gente atrapalha. Mas cada mulher vai ter o seu limite, né? Eu não tô falando pra ninguém amamentar. Que outro dia eu vi uma mulher que amamentava, o filho tava com 7 anos. Então, né? Não tem muita necessidade de se prolongar tanto assim. Eu acho, a visão pessoal minha, como consultora hoje, não só como mãe, até os 4 anos. Se você está em casa, se você tem tempo, se essa criança te demanda esse tempo, porque muitas vezes é muito gostoso estar ali. Ok. 4 anos seria um limite. Mas mais do que isso, aí eu acho que já é demais. E tem gente amamentando, né, com 5 anos, 6 anos, até 7, igual essa que eu vi recentemente. Então, Tainá, eu tenho uma dúvida. Diga. Como lidar com a criança que depois ali de 1 ano e pouquinho, começa a morder? Essa dúvida, inclusive, ela vai virar um Reels. O que a gente faz com a criança que puxa o cabelo, que enfia o dedo no nariz, que morde? Ela precisa de algo consistente na mão dela para tirar o foco do peito. Seja um brinquedo, seja um outro peitinho. Tem um peitinho na Shopee que a gente compra para fazer aula mesmo, né? Ele é didático, mas ele é de borracha. E ele tem o bico e tudo bonitinho. Se a criança segura aquilo ali, menina, vai embora. Ela esquece de te morder, ela esquece de tudo. Porque o que é que essa criança está sinalizando? Ela não está 100% focada na amamentação mais. Ela está querendo outras coisas, mas ela está ainda ali porque ela já virou comum, né? O peito. Então, o que ela precisa? Ela precisa se distanciar do peito. É nessa hora que começa um desmame.
Então, quando você... o desmame não é porque a mãe tá cansada. O desmame é porque a criança precisa se desligar de você. Ainda existe uma ligação. E essa ligação, ela é imaginária, né? Não tem nada aqui. Não tem um cordão umbilical mais, só tem o peito. Então, como ela vem pro peito, ela consegue sentir seu cheiro, né? Sua batida do coração. E aquilo ali acalma as crianças. Se ela tem um brinquedo, se ela tem uma naninha, se ela tem uma fralda, se ela tem alguma coisa que desperta tanto quanto estar com a mãe, legal, ela não vai fazer isso, ela não vai te morder, ela não vai, né? Então, isso é o que as mães não procuram. Ah, mas ela gosta de puxar meu cabelo. Compra uma xuxinha com cabelo. E dá não na mão confunda daquela isso criança. com birra, gente. Sim. Isso não é birra. Isso não é birra. Esse Isso método, é contato. esse Exato. método aí que você falou é lúdico, né? Sim. É uma forma de ensinar. Tem muitas mães que, recebeu a violência, eu devolvo a violência. Aí ele tem que saber que não faz isso com mãe. Teve uma paciente que ela teve uma ideia muito boa. Ela pegou um balão, enfiou o dedo do menino dentro do balão. E aí ele ficava segurando o balão, né? Aqui. E aquilo ali foi muito gostoso pra ele. E ele nunca mais mordeu ela. Então, tem coisas, né? Ah, já tentei de tudo. Já tentou o balão? Já tentou o cabelo? Já tentou... Tem que tentar de não tentou. tudo mesmo. Porque cada criança vai ter uma coisa específica que ela vai gostar de fazer. Tanto quanto estar com a mãe. É O isso. Theo, eu queria ter amamentado mais, mas eu já tava com o peito todo ferido, de tanto que ele mordia. Nossa. E aí eu tive que tirar, porque tava assim, ele mamava e realmente aquela história de, mamou sangue quando era neném, mas ele já tava grande, então ele mordia muito. E aí ele E a pegava o sucção dente de e uma fazia... criança grande é muito maior. Nossa, e aí eu falei, não dá, tá doendo muito, chegava a sangrar. Não, pra mim chega. Já E cheguei às no meu limite. vezes eles fazem isso pra chamar a atenção. Então, por isso que eu falo que é contato o tempo todo. Se ele tiver um outro contato com você em outro momento, vamos tomar banho, vamos, não sei, alguma outra coisa nesse sentido. Ok, crie um momento com seu filho para que ele vá se desvencilhando da amamentação. Certo? Muito bom. Dúvida sanada? Sanadinha. Maravilha. Meninas, mais alguma coisa? Não. Vocês acham que deu? Falamos todas as dicas que nós queríamos. Sim. Gostei tá bom. dessa dica. Eu gostei Essa. também, achei importante. Talvez se eu tivesse tentado, eu tentei algumas coisas, mas já tava doendo demais. Então, falei, não, já deu 1 ano e meio, já tá na hora de tirar, não consigo mais. E não foi algo que me pesou, assim, que me deixou mal, mas tirei. E ainda tem isso, né? A gente se sente mal por fazer o desmame. A gente se sente mal por não fazer o desmame. A gente se sente mal existindo, né? O Nasceu uma segredo mãe, nasceu uma culpa. vamos deixar Então- de existir, que daí cada um não vai ter mais essa questão de se sentir mal. Mas Mas eu acho que Sociedade julga, é né? essa questão de, primeiro, não botar um limite. Porque quando vai chegando perto do limite, tá perto de 2 anos, tem que desmamar. Tá perto, né? Não ter esse limite, acho que é muito bom. E quando a gente encontra as necessidades do nosso filho em outros momentos. Não necessariamente a amamentação vai suprir toda a necessidade dessa criança, né? Justo. Principalmente depois dos 2 anos. Ele que também ela não já fica fala. fixo já... na fase oral, né? Sim, Uma pessoa fixa na fase oral, ela vai satisfazer suas necessidades na boca, comendo, falando, bebendo. Então, ela está sendo ensinada a buscar satisfação em outras coisas, e não só isso nessa é tão fase. real que uma pessoa que fuma, ela está fazendo um movimento de sucção. Então, por que uma pessoa que fuma ainda usa isso como um relaxamento? E você Porque vê que ela o lembra cigarro, o peito da mãe. o cigarro que ela tem não aquela tenha parte mamado. que parece o peito da mãe. Tem o biquinho, Pois é. tem A ali cor. onde é o filtro. Pois é. Você vê. Então, é bem ligado às questões de contato, questões emocionais, carência, né? Quando a gente resolve isso na gente, quando a gente resolve isso na criança, o desmame, ele acontece naturalmente. Ou seja, o segredo é não fume, mame. Brincadeira. É bem o seu tema, né? Gente, cada Muito dando a bom. dica que pode. Mas as Ai, suas são ótimo. ótimas e importantes. Eu porque acho a gente importante. precisa mesmo sair da inocência e ir pro humano, com as suas necessidades. Exato. Estar com o outro é uma necessidade, gente. Sim. Muito boa. E a gente precisa ter. Aham. Exato.
Pois bem, muito obrigado, meninas, pela presença de vocês. Muito obrigada, foi incrível. Obrigada a você Teremos pelo um convite. próximo em Teremos. breve. A gente vai fazer outro podcast esse ano ainda, pelo amor de Deus. Sim. Não vai deixar completar um ano. Não vamos deixar passar tanto tempo. Por favor. E nos assistam. Espero que vocês gostem desse episódio. Beijinhos. Ai, gente, o segredo é mamar.